Muitas dessas vezes tiveram oportunidade de confrontar e não fizeram, porque ficaram muito mais abraçados às suas conveniências. Sabe o que tem acontecido? Deus nos estabelece num ponto e nós começamos a fugir do nosso posto com medo de nós sermos atingidos. É o que aconteceu com Elias em 1 Reis 19. Se você acha que já viveu algum tipo de intimidação, você ainda não sabe o que é intimidação. Eu quero ver quando nós começarmos a ser perseguidos pelo que nós estamos falando. E muitas vezes dentro do próprio ministério que te abraçou e que te ensinou. Pense em quantas vezes nós passamos noites em claro pensando em como corrigir o curso da igreja. Pense em quantas vezes nós pedimos graça para tocar no altar em alguns assuntos que são tão delicados que nós temos até receio de tratar. Nós precisamos fluir no espírito de Elias para conseguir ter graça para lidar com isso, porque senão nós vamos entrar nesse padrão de decadência que ele entrou. E então existem 4 lugares que são geográficos aqui, mas que eles simbolizam regiões espirituais de cativeiro que nós podemos estar entrando por conta da intimidação. O primeiro deles, repita assim comigo, Berseba. O segundo é o deserto, zimbro e caverna. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, que se de certo amanhã a essas horas eu não puser a tua vida como um deles. E vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando em Berseba, que é em Judá, deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Então levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então ali entrou numa caverna e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Primeiro nível, Berseba. Olha aqui para mim. Você que tem culpado aquela pessoa da sua igreja por todos os problemas que acontecem. Aqui fica claro que o problema era Elias, não o servo. Então repita assim comigo: o problema sou eu, não os outros. A palavra Berseba quer dizer lugar de águas. Um lugar em que se cavavam muitos poços, para que tanto os moradores quanto os estrangeiros fossem ali se refrescar durante as viagens e pudessem inclusive dar de beber para os seus animais. E o que ele faz? Ele deixa um servo no seu lugar e foge. Olha o que os líderes dessa nação têm feito: transferido para a sua equipe aquilo que eles têm que fazer. Tem lugares que Deus te posicionou que é para você mover, não é para outras pessoas serem colocadas no seu lugar. Não ache que os seus filhos poderão lhe substituir na visão e no cumprimento da missão, porque isso é um trabalho corporativo, mas você precisa estar à frente. É necessário ainda uma voz de comando do céu. Então não delegue para os outros aquilo que Deus te chamou para concluir. Há coisas que podem ser entregues para os seus discípulos. Eles precisam ter a oportunidade de experimentar o trabalho. Mas há outras que Deus chamou você para fazer, não outras pessoas. A responsabilidade é sua diante do reino de Deus. O segundo lugar que ele para, e que é um processo de degradação, é o deserto. Repita comigo: deserto. São o lugar das nossas fugas. Por causa da intimidação,
Os pais espirituais que eram para confrontar Jezabel nos seus posicionamentos, sofrem pelo medo e preferem a solidão. Não foram as pessoas que te abandonaram, você escolheu caminhar sozinho. Você é difícil de relacionamento pra caramba. Você quer que todo mundo seja igual a você e não dá. E aí quando o bicho pega mesmo, quando Jezabel vem, você vaza. Quando nós somos passivos, nós fugimos do lugar de confronto que Deus nos confiou. Aí sabe o que acontece? O caos se instala. Aí você começa a dizer: pastor, eu não dou conta mais da minha igreja, a minha equipe está de cabeça para baixo, o que eu pensava que era já não é mais. Meu Deus, eu fazia uma ideia das nossas estruturas e agora que eu estou vendo, meu Deus, nós estamos muito longe daquilo que nós desenhamos como projeto de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque ao sair do propósito você atrapalha a unção de Deus, você bloqueia os dons e as habilidades que precisam fluir naquela localidade. A nossa segurança deve estar na dependência exclusiva de Deus, não no seu dom, não no seu talento, não no recurso. Sabe o que acontece com você? Quando você acha que o nível está aumentando e que você não tem equipamento, ferramenta para lidar com esses níveis espirituais, você recua. E aí você corre para a caverna, você vai para o deserto, você fica sozinho, porque essa é a sua fuga. E eu não estou só falando de você se esconder quando está depressivo e mal-humorado. Porque nós chegamos a um nível determinado de combate contra alguns espíritos dessa nação que precisavam ser confrontados, mas agora o nível de pressão aumentou. E não adianta você querer fugir do lugar que Deus te colocou, porque essa responsabilidade é sua. Quando eu falo que você não foge só porque você está triste ou mal-humorado, eu falo porque muitas vezes você foge do lugar que Deus te confiou e você nega o seu papel e você abraça coisas boas, que também são ligadas ao propósito, que também te dão paz, que também te dão sossego. E aí você começa a ser reprovado, porque você fica perdido, sem direção. Você entregou nas mãos de Jezabel toda uma nação, porque você fugiu da posição de combate. Você precisa ter posicionamento claro sobre as doutrinas na origem, para começar a moralizar a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você: vão ter amigos seus que vão te abandonar por causa do estilo de mensagem que você tem pregado. Tem pessoas que não vão mais te convidar para ministrar no altar da igreja delas, porque a palavra que você vai trazer é um teto muito pesado, porque as colunas delas são muito fracas para resistir. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você: não tem como você adaptar a palavra de Deus ao tempo. Porque agora é assim. Agora é assim lá no inferno. Não negocie os padrões da origem. Não relativize o evangelho. Não adapte a cultura, não viva de tendências evangélicas, porque a palavra de Deus, ela ainda é eterna. São as coisas que precisam se adaptar à palavra de Deus, não a palavra de Deus que precisa se conformar ao pecado. Essa não é a verdade. Pastores licenciosos e omissos estarão fora da unção de Elias para esse último tempo da igreja, que o Senhor está preparando para o retorno do Messias. E aí, não contente com isso, ele vai e se assenta debaixo do zimbro. Oh, coisa boa! Quem conhece pé de chorão? Quase aquilo. Na verdade se chama giesta também. Pode crescer de 1,5 metro a 3 metros, mas as folhas são tão frondosas que fazem uma sombra muito boa. Mas o problema
é que esse arbusto tem uma madeira muito resistente. Quando nós nos encostamos nos zimbros, nós nos tornamos teimosos. O anjo por 2 vezes teve que oferecer comida para o camarada e dizer: meu filho, teu lugar não é aí, pelo amor de Deus, tu te coça, levanta e vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Não dá para ficar aí, não dá mais para brincar de igreja. Só que nós somos resistentes, relutantes, teimosos. Nós não somos flexíveis àquilo que Deus está bradando, nós não nos submetemos. E deixa eu lhes dizer outra coisa, esse arbusto, a palavra dele, a raiz primitiva da palavra quer dizer amarrar, porque os seus galhos também serviam como cipó. Ou seja, muitos de vocês estão presos em impérios, em zonas de conforto e não conseguem sair desse lugar, porque está muito bem, obrigado. Está vindo seu salário no final do mês, pouco me importa que se exploda a igreja na nação. Você se conformou. O zimbro é um lugar de conforto. Deus não te dá alimento para você comer e fugir de Deus. Ele te dá alimento para você continuar a longa jornada, a carreira que lhe foi proposta, a missão que lhe foi designada, aquilo que Ele te chamou para fazer. É muito interessante, há muitos líderes que constroem uma estrutura, e daí quando começam a usufruir dela, não entendem mais o seu chamado em Deus. Mas se Deus está te dando estrutura e capacidade para fluir, é porque Ele está te dando condições para você avançar ainda mais, não para você parar e descansar. O zimbro não é o lugar para você parar. O zimbro é o lugar de você ativar suas forças para um novo tempo, para um novo ciclo, para uma nova etapa, para concluir aquilo que Deus liberou do céu. O que Deus está oferecendo nesse tempo como recursos para você é para que você aumente o nível, é para que você estenda mais os limites da sua tenda, é para que você avance mais no propósito, para que você não pare, para que você se fortaleça em justiça e em sabedoria do céu, para que você cure o seu coração das feridas, da rebeldia e da desobediência, para que você restabeleça essa unção de reconciliação geracional. Agora é interessante, o anjo lhe dá o mesmo alimento que a viúva deu. Que engraçado. No começo do ministério, quando a gente tinha que contar moeda para pagar aluguel e comer da comida da viúva, a gente tinha força para fazer. Agora que tem tudo na mão, não faz. Agora que pode ir além, está paralisado. Repita assim comigo: Deus está movendo. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Eu quero apenas confirmar aqui, e já estava escrito, pastor Bob Long. Deus está operando uma nova reforma na igreja brasileira. Esse é um momento decisivo e vai nos mostrar quem vai apressar o passo para cumprir o propósito e quem não quiser, infelizmente, vai ficar para trás. A unção de Elias é uma unção desbravadora, pioneira, violenta. Queridos, a igreja, ela sempre foi governada pelo Senhor, sustentada pelo Senhor e propagada pelo Senhor, não por mecanismos de controle. Hoje o que nós vimos? Nós vimos que a igreja está na mão de donos de denominação, de empresários influentes que bancam a folha de pagamento e por isso precisam ser ouvidos e respeitados, de políticos influentes que estão sustentando a igreja com seus conchavos e as suas alianças profanas. E sabe quem tem alimentado a igreja? Infelizmente, ao invés de Deus, o marketing, as redes. Eu não sou contra a comunicação, porque Deus, ele se comunica com o homem.
Nós precisamos restabelecer comunicação entre nós, é a base de todo e qualquer relacionamento. Agora, quando nós ultrapassamos o limite da comunicação e passamos a viver como uma instituição mercadológica, aonde não é o nome de Jesus que aparece, não são as pessoas que são valorizadas, que são honradas, mas sim, elas são comercializadas como um produto, aí eu começo a me preocupar. Nós não podemos nos guiar pelas realidades econômicas. Olha aqui para mim, gente, você é igreja. Aí você vai dizer: meu Deus, pastor, mas eu tenho aquela verba que vem de lá, eu tenho aquele dinheiro que vem dali. Você está na mão de pessoas que têm o controle e manipulam você. Nem para fugir dá. A verdade é essa. Nem para fugir não dá, não tem como. Sabe por quê, gente? Você não pode se guiar pela realidade econômica, embora ela não esteja bem, a realidade financeira, político-partidária, porque nós não somos dessa pátria. Há um rio que alegra a cidade de Deus, e o Senhor está no meio dela, e ela jamais será abalada. A igreja vai sofrer? Vai. Qual igreja? A que pensa no que come, no que veste. Agora, a igreja que está no deserto, que não se preocupa com essas coisas, essa igreja passa, sobrevive e tem vitória. Se a sua motivação está em todos esses índices mercadológicos que estão acontecendo, aí você tem um problema, porque você está se enquadrando naqueles que vivem a religião evangélica, neopentecostal, com todos os seus requintes de prosperidade. Aí você realmente vai precisar de publicidade e de dinheiro nesse tempo, porque você não está vivendo o reino de Deus, porque você não vive igual o reino de Deus. Sabe o que o reino de Deus vive? De unção e provisão. Pastor, eu não preciso de dinheiro. Não, você tem provisão. Pastor, eu não preciso de divulgação. Não, você tem unção. Você tem tudo o que você precisa para estabelecer o governo de Deus. Olha para você que está enrolado nisso. Se esgotarem a mídia e as riquezas, os ministérios se acabam, porque eles são alimentados por isso. Mas aqueles que estão vivendo o evangelho verdadeiro e a unção que está sobre eles, vão encontrar lugares altos e jamais irá lhe faltar os recursos necessários para o cumprimento do propósito. Escute uma coisa, Efésios capítulo 1, você foi abençoado com toda a sorte de bênçãos em Cristo nas regiões celestiais, bênçãos espirituais. Dinheiro é espiritual? Talvez a coisa mais espiritual que exista. Jesus chamou o outro dono dele de Senhor. E Ele pode governar seu coração. Então agora eu vou dizer uma coisa para você. Vai ter muita gente que vai vir à igreja desesperado, porque a conta do carro e da casa está atrasada. Mas aí você vai oferecer ou Deus prosperocêntrico, ou o evangelho que tem Cristo como centro e como modelo. Jesus precisa voltar a ser o centro das nossas pregações. Senão não há transformação. Nós oramos tanto para que Deus tratasse a nação, não foi verdade? Pastora Vanessa, pastor Jefferson passaram vigílias inteiras aqui com a equipe de intercessão, chorando, clamando. E agora que o juízo veio, e Deus está trazendo luz às coisas, e está mostrando a corrupção, e está desorganizando as coisas, tem gente orando para que tudo volte à normalidade de novo, porque tem medo de sair da zona de conforto. Ei, peraí, a minha pergunta para você essa noite é: o que você quer com a sua oração? Você quer justiça ou quer caverna? Você quer que Deus venha e ponha tudo em ordem mesmo? Ou você quer continuar na mesmice de sempre? Meu irmão, é conforto ou justiça? É combate ou caverna? Porque se nós queremos conforto, eu digo para você, a porta da rua é serventia da casa. Nós não temos isso para te oferecer.
Nós amamos você, te respeitamos em Jesus. Você pagou uma viagem cara de avião para chegar aqui. Mas se você não quer o Jesus de verdade, você quer continuar vivendo uma religião e está fechando os olhos para o agir de Deus na nossa nação, esse lugar não é para você. Deus, ele vai começar a criar crise. Deus, ele vai tratar a iniquidade da terra. E você vai ter que estar disposto a sentir dor. Porque somente aqueles que estão debaixo da unção de Elias conseguem entender que o propósito é maior do que a sua dor. Aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, uma notícia muito boa. Você está sentindo dor em todo esse processo de Deus? Que bom. Qual é a maior expressão do que é dor biblicamente? Dor é quando Deus está tocando na matriz do problema. Na raiz, Ele está lidando com a iniquidade. Pastor Luiz sempre ministra isso. Ele diz que o inabalável precisa aparecer, mas para isso, o abalável precisa ser desestruturado. Para que o verdadeiro possa vir, o abalável precisa sumir. Quem me atura mais um pouquinho, falta só mais um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse momento de aflição, a igreja verdadeira vai cumprir o seu papel. E a igreja, ela não cumpre o seu papel quando o povo e os líderes estão enriquecendo desonestamente, através de ações humanas. Quando pessoas estão subindo de nível financeiro. Porque nós ainda estamos confundindo bênção financeira com provisão espiritual. Isso vai acontecer como subproduto ou como reflexo de uma vida submetida e de rendição a Deus. Amém? Mas não é a prioridade. Quando é que a igreja realmente cumpre o seu papel e ela edifica sobre Cristo, que é a pedra fundamental? Aqueles que fizeram de Cristo a centralidade da sua vida, a centralidade da sua pregação, esses não serão abalados. Quem é que te faz acordar de manhã? É Jesus ou é a tua igreja? Quem é que faz você dormir ou te faz perder o sono? É Jesus ou a tua igreja? Quem é que te confronta e te sacode? São os teus irmãos ou é o Senhor? É em torno das pessoas da sua igreja? É em torno do sucesso da sua denominação evangélica que você vive? Ou é em torno de Jesus? Nesse momento, somente aqueles que fizeram de Jesus a base da sua vida, Yeshua, essas pessoas vão entender. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós fomos chamados para edificar sobre Cristo. Repita comigo, edificar sobre Cristo. Edificar, gente, não é uma palavra fácil. Edificar, gente, é uma palavra complexa. Sabe o que é edificar? Sabe quando o Arthur nem falava, ele era bebê de colo, e a gente tentava falar um monte de coisa com ele, ele ficava balbuciando, tentando falar algumas palavras. Aí de repente você nota que aquele bebê num instante cresce e vira um ser falante e pensante ao seu derredor. E aí você se dá conta da sua responsabilidade em educar essa criança, porque ele começa a dizer coisas que você diz: eu não sabia que esse ser estava aí dentro. Ele pensa, ele fala, ele se expressa, ele absorve. Mas nós precisamos ter essa mentalidade de pai. Edificação. O que é edificar, gente? É alicerçar. Não é encher uma igreja para um evento. É dar base, fundamento para vocês fluírem. É ser plataforma. Sabe o que é edificar? É arquitetar. Você sabe quantas horas um engenheiro ou um arquiteto fica em cima de um projeto para que ele saia perfeito, com todas as medidas, em riqueza de detalhes muito minuciosas, bem construídas? Você sabe o que é edificar? É criar sobre algo que já existe. Você tem um modelo que é Cristo e você constrói a partir dele. Você sabe que edificar é fundamentar. Você vai ter que alicerçar as trincheiras profundamente. Você vai ter que afundar. Você vai ter que alçar. Você vai ter que erigir.
Deixa eu explicar uma coisa para você. Da sacada da minha casa, essa semana, eu estava olhando para, eu não sei se fala bambuzal ou bambuzeiro, que fica exatamente naquelas ruas que você morava quando você era criança ali atrás, Pastor Lapa. Qualquer coisa, bambuzal ou bambuzeiro, depois vocês me corrijam. E eu estava na janela da sacada do apartamento e eu estava olhando para eles. E eu lembrei de uma palavra da pastora Ângela Valadão, que ela disse que as árvores, elas sorriem com Jesus. E quando eu vi aquela árvore em movimento, eu comecei a pensar, meu Deus, mas aquilo não quebra em cima daquela casa? Mas é que o bambuzeiro tem raízes muito profundas. Deixa eu explicar para você. Aqueles que vivem no pântano, em lugares muito molhados, em que a umidade, o nível de umidade é muito alto, são plantas superficiais e vocês podem arrancar facilmente. Entretanto, bambuzeiros que vivem em lugares áridos, tórridos, secos, eles mergulham profundamente na terra e o vento ele leva para onde ele quer. E o Senhor estava me dizendo que é isso. Só que para você fazer isso, existe uma palavra que nós precisamos: maturidade. A igreja brasileira é uma igreja ainda jovem. Só que Deus está criando crises tão profundas no nosso coração e nós muitas vezes não entendemos por quê. Mas é porque o Senhor está criando um intensivo e nos formando interiormente com solidez para esse tempo. O Senhor está nos preparando e nos alicerçando para alcançarmos um nível de maturidade. A força não estava sobre Elias, estava quando ele se alimentava do pão e da água. Ele se alimentava do corpo, repita comigo, corpo, e da palavra. Deixa eu lhes dizer uma coisa: pessoas que vivem solitárias e não aprendem a se relacionar, porque não sabem curar seus corações feridos, porque não aprenderam a pedir perdão e abrir perdão, são pessoas adoecidas que escolheram viver sozinhas. Essas pessoas vão sofrer nesse tempo, porque nós precisamos nos alimentar do corpo, precisamos estar conectados ao corpo, precisamos estar ajustados ao corpo. E a água, não busque aqueles livros empoeirados da sua estante, que você compra vez após vez na livraria, e muitos deles você nunca leu. Volte para a Bíblia. Se tem um conselho que eu possa te dar nesses dias, mergulhe nas entrelinhas da palavra de Deus e permita-se ser ministrado pelo Espírito Santo da verdade. Não compre livros em aeroporto, recheados de lições humanistas, de como você liderar a sua equipe, porque isso é Babilônia, isso é lixo. Vá para a Bíblia e Ele vai te mostrar tudo o que você precisa. Deus está nos levando à construção dessa maturidade. Se você é uma igreja somente de entretenimento, em que as pessoas são simpáticas e carismáticas, e até ganham almas debaixo da grande comissão, é uma igreja contemporânea, arrojada, a gente já tem até site na internet. Se você está vivendo esse tempo, mas você não tem pessoas maduras, construídas e edificadas em Jesus, você não cumpriu o seu propósito, meu amado. E a responsabilidade é sua debaixo da unção do Deus verdadeiro. A unção de Elias que foi despejada sobre você é uma unção que vai fazer com que a sua igreja aprenda sobre o reino. As suas orações, elas não são mais pessoais. Repita comigo: eu não posso e eu não devo mais orar por mim mesmo. As suas orações precisam agora aumentar de nível, elas são governamentais.
Você começa a perceber que o futuro depende das suas orações. Portanto, a sua vida, mais do que aquilo que você fala, precisa refletir o modelo na origem. Você precisa investir no seu casamento, na sua vida financeira, na educação dos seus filhos. Você precisa conduzir a sua casa ao propósito e ao modo de Deus, não nas suas estratégias pessoais. Se a sua igreja está cheia de pessoas despreparadas para viver o reino de Deus, se ela não alcançou a maturidade, ela ainda não fez nada do que deveria ter feito, e você não entendeu a unção de Elias que está sendo derramada para agora. Cristo, ele fluiu ministerialmente só depois que ele se tornou varão perfeito. Olha o que o pastor Gladson ministrou hoje pela manhã. Ele começa a ministrar quando ele alcança um lugar de maturidade. Nós estamos entrando num lugar muito fino como igreja, estreito, de precisão cirúrgica, e não dá mais para fazer as coisas a modo facão como você vinha fazendo. Ou você entende e aceita o reino e entra nele e prepara o seu interior para essas verdades, ou você vai ficar de fora. Deus, olha aqui para mim, gente, por favor, eu preciso descarregar isso sobre o seu coração nessa noite. Eu não posso ir embora sem dar o recado completo para você. Escute uma coisa: Deus não está na igreja da moda, Deus está na igreja madura. Você não entendeu. Deus não está na igreja da moda, Deus está na igreja madura. Talvez esse lugar que Deus esteja te colocando é um lugar solitário, porque Deus está gerando maturidade, mas não é para você ficar aí. Sai do zimbro. Muitas das coisas que nós estamos dizendo nos altares, sabe o que tem acontecido? Estão virando vergonha lá fora. Muitos dos modelos que nós tínhamos nessa nação estão corrompendo a origem e estão levando pessoas aos milhares a se desviarem dos caminhos do Senhor. E deixa eu lhes dizer uma coisa, gente: nós vamos perder amigos. Deixa eu dar um recado para você. Você vai ser taxado como herético e radical pelos conservadores, e você vai ser conhecido como fanático e fundamentalista pelos liberais. Não vai ter muito espaço para você, não. Mas é um tempo de você se levantar e balizar, nortear. É o sim, sim, não, não. Eu aprendi isso com o pastor Juscelio. Sim, sim, não, não. O sim da terra é o sim do céu. O não da terra é o não do céu, porque eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Chega de crise existencial. Chega de autoquestionamento. Ah, mas esse não é o ministério que eu esperava. Queridos, Deus está reformulando a sua cabeça. Às vezes você perde o sono e acha que vai ficar doido, porque aqueles valores que você tinha, as crenças, as condutas que eram tão válidos já não são mais. E ao mesmo tempo você não consegue reformular, porque eles não servem de nada. Você se sente vazio, sem sentido, um fracassado. Por quê? Porque o nosso trabalho, gente, ele é exaustivo mesmo. Deus não chama homens frouxos, mulheres fracas, porque o fundamento da igreja nunca termina, porque o fundamento é Jesus e Ele é eterno. Quando nós achamos que está tudo estabelecido, Deus desenha um novo nível, projeta um novo lugar e você alça novos voos. Nunca vai parar. Pastor, eu nunca vou ficar sossegado. Não. Se ninguém lhe disse isso, não. Sabe o que tem te paralisado? Muitos dos pecados, dos pequenos e dos grandes, porque você entrou em alguns lugares que você achava que estava preparado e você não estava, e você conduziu muitas pessoas com falsas verdades, com sofismas, aos lugares de trevas. Você quebrou, corrompeu doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Você trouxe muita culpa pelas palavras e atitudes que você teve sobre as pessoas, aproveitando das fraquezas delas, das perdas, da imaturidade para arrancar dinheiro. Você tem medo do futuro. Você pensa o que vai ser da sua família, o que vai ser dos seus filhos, o que vai ser lá na frente. As suas emoções estão adoecidas. Por quê? Porque você ainda teima
em permanecer debaixo do zimbro, caminhando na mesma crença e achando que tudo isso vai passar e que Jezabel vai esquecer. Sabe aquela conta que você diz assim: eu nunca vou pagar porque caduca? Você acha que é assim? Você cansou de fazer. Sabe, você que não tem Jesus como centro do seu ministério, você cansou de fazer, porque você está fazendo na força do seu braço e esperando o retorno das pessoas, reconhecimento, honra. Só que você cobra das pessoas e você não faz, porque você tem uma medida pesada para os outros e uma leve para você, e a tua indisciplina está te condenando. Você não consegue mais saber se vai dar continuidade geracional àquilo que foi ensinado para você pelas suas tradições, que foram ensinadas e incorporadas, pela sua cultura de liderança, no ambiente em que você foi formado. Deixa eu lhe dizer, todas essas influências para esse tempo, elas são tóxicas. Deus está renovando a sua mente. Deus vai trazer um novo senso de missão. Você precisa se redefinir. Repita assim comigo: eu preciso urgentemente me redefinir. E eu não falo de uma teologia reformada, de tentar me enquadrar. Não, só abra sua mente para o tratamento de Deus. Deixe que a direção de Deus vai vir. E eu quero falar com você agora, para nós terminarmos mesmo do último nível, a caverna. Dá uma respirada aí. Se você foi reprovado no zimbro, você já está dentro da caverna, e a conversa com você é mais pesada, porque você já está vivendo cativeiros espirituais de intimidação. Esse é o último nível do desvinculamento total do propósito original. Você já se perdeu faz tempo, porque você virou um camarada sequestrado pelo medo. Elias achava que estava sendo perseguido por Jezabel, e ele ia ser morto. Mas o príncipe que estava governando sobre a nação, influenciando Jezabel, o conseguiu colocar dentro de uma caverna com medo. E aí existem áreas da sua vida que estão paralisadas, áreas que estão em desordem, neutralizadas. Você está totalmente desordenado no propósito. Assim como existem as recâmaras do Espírito, lugares em que o Espírito Santo nos leva para conhecer as realidades e revelações espirituais, Satanás também prepara seus cômodos, que são moradas nos espíritos das trevas, lugares tenebrosos, às vezes lugares de pecados não confessados, em que não entrou a luz do Senhor, em que você resolveu se fechar para o propósito de Deus. Você está cego, perdido, sem direção espiritual. Talvez você tenha vindo nessa convenção e dito assim: pastor, é a minha última cartada, é a minha última esperança, eu não tenho mais vontade de prosseguir, eu vou lá naquele lugar para ver no que vai dar. Porque o seu ministério virou um lugar de desordem, virou uma caverna escura e fria, um lugar inutilizável, um lugar paralisado. Agora foi interessante que nós recebemos uma palavra sobre o vento suave. Repita comigo: vento suave, que é um novo vento. Repita comigo: novo vento. Repita assim comigo: glória a Deus, que há 7.000 que não se dobraram. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, é triste, mas os 7.000 estão muito desalinhados. É uma vergonha. Não adianta cantar de galo e dizer que tem 7.000 por aí, se está todo mundo desorganizado, cada um pensando no seu umbigo. Eu choro, gente, eu quero fazer uma denúncia profética nesse altar aqui, com responsabilidade diante da equipe. Eu choro em saber que há regiões inteiras do Brasil, e que inclusive são ligadas ao Mevan, tá? Que são incapazes de caminhar juntas, só porque são diferentes. Se a gente fala com um pastor, não pode falar com o outro por causa de ciúme. Se a gente vai na igreja de um, tem que ir na igreja do outro. Se a gente passa ali, tem que passar lá. A gente não está mais trabalhando por propósito, tem que trabalhar por afeto, porque as pessoas estão perdidas nos seus entranháveis paixões e afetos.
Pessoas que eram para se unir, para ganhar áreas inteiras das nações, estão se perdendo do propósito. Há homens e mulheres tão preciosos, com dons redentivos, palavras certeiras para aquela localidade, mas que estão trabalhando sozinhos. Está na hora de nós começarmos a acionar realmente ações corporativas, orgânicas. Não adianta você achar que ação corporativa e orgânica é sair na rua agora dia 15 de março com cartazes na mão, com a cara pintada, porque isso pode ser chamado até de protesto, mas é carnal, é natural, é humano. Nós precisamos hoje, como igreja, nos unir corporativamente e termos ações no Espírito. Nós nos esquecemos desse lugar, a gente não sabe mais ir para esse lugar. Aonde estão as orações sem cessar? Aonde está a adoração 24 horas? Aonde está a proclamação da palavra verdadeira, a tempo e fora de tempo? A unção de Elias, ela traz essa realidade, porque ela flui debaixo da unção do Deus verdadeiro. Nós vamos começar nesse tempo. Abra sua mente, pensa fora da caixa, porque Deus vai te unir, vai te ligar com pessoas que você nunca imaginou caminhar junto, mas você vai precisar pelo propósito. Porque Deus vai começar a conectar uma rede apostólica ministerial de alto nível, que esteja fazendo a coisa certa. O que é a coisa certa? É a coisa de acordo com o modelo do céu. Deus não quer te apresentar pessoas para você fazer agenda e pregar na igreja delas. Nós condenamos isso aqui. Esse lugar aqui, gente, não é lugar para você entregar seu cartão de visita e programar sua conferência. Esse lugar é um lugar de propósito, de você se conectar a pessoas que estão discernindo e entendendo o tempo, para se ligar a essas pessoas. E Deus vai começar a cobrir com a unção de Elias as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, porque é a hora de sair da caverna. E talvez você não consiga sozinho. Pais, não tenham medo da sinagoga de Satanás. Não se intimidem com a universidade e com seus pensamentos racionais, culturais e humanistas, porque se você fez bem o seu trabalho na educação do seu filho, ele pode estar lá dentro e ser uma luz. Porque quando os primeiros passos foram bem construídos, o seu filho, ele pode adentrar em todos os lugares. Comece a olhar com outros olhos para a sua geração. Nós precisamos urgentemente de nossos jovens sendo preparados na política, na educação, na legislação, na cultura, influenciando no comportamento, para que eles levem não a sua palavra, não a sua denominação, mas o pensamento do reino, para que eles possam propagar o reino nesses lugares. Repita assim comigo: alinhamento é mover-se em conjunto. Não tem alinhamento se você não se move em conjunto. Você já viu eclipse? Céu, no céu é sol, lua e terra alinhados, fluindo em conjunto na mesma órbita. Equipes com alianças adoecidas nós temos aqui, muitas. Nós temos equipes aqui que estão vivendo na superficialidade, porque não têm coragem de dizer verdades uns nos olhos dos outros. Nós temos filhos aqui que estão vivendo a desobediência e a rebeldia, porque estão amargurados, estão ressentidos. E você tem vivido um evangelho hipócrita e falso, porque você não tem vivido a verdade, porque lhe falta transparência. Se você não se consertar, Deus não vai vir com a unção de Elias. Eu quero que você fique de pé nesse momento. E eu quero que você feche os seus olhos. Pastor Luiz. Irmãos,
Nós queremos orar por regiões aqui. É muito forte essa palavra. Muito violenta. Isso é coisa que você tem que ouvir de novo, e de novo, e de novo. Muito forte. E hoje, justamente hoje, há uma luta lá para que a gente não... A internet caindo direto, entrando e caindo. Porque essa palavra não é interessante, né? O Brasil ouvir e as nações ouvirem. Nós precisamos orar por regiões aqui. Como fazer como, pastor Jacques? Vamos trazer uma pessoa de cada região. Quem veio do Rio Grande do Sul? Quem veio do Rio Grande do Sul? Irmão, vem assim, se junta aí o pessoal do Rio Grande do Sul. Vem aqui, se junta aqui num ambiente. Quem veio do Paraná? Quem veio do Paraná, levante a mão, se junte em outro ambiente. Assim, vamos se juntar por regiões. Região Sul. Vamos fazer assim, a região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fiquem juntas. Vamos orar por região. Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Nordeste. Vamos orar por regiões, irmão. Nós temos que orar. Nós estamos em vários pastores aqui, de várias regiões, que fluem ministérios diferentes. Pessoal que veio de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu sei que de Fortaleza veio muita gente, de Tocantins ali, ó. Pessoal, Fortaleza lá, se junta lá. Tem Fortaleza aqui, tem Fortaleza lá. Tocantins, onde é que está o pessoal de Tocantins? Se junta aí, irmão, se junta aí. Lá é Tocantins também? Aí também é Tocantins, é? Aí também é Tocantins? Tá tudo junto? Lá é do Paraíso? Se junta aí o Paraíso então, e se junta aqui. Bota o Nordeste lá. Gente, Nordeste lá atrás. Levanta a mão aqui, Fortaleza. Isso, vamos lá, gente. Pessoal todo do Nordeste concentrado ali. Pessoal do Sul aqui na frente com a gente, por favor. Isso. Centro-Oeste aqui, ó. Aqui à minha direita, ali, levanta a mão lá. O Norte, vamos passar lá para o outro lado? Isso, aqui ó, no meio desses pilares aqui. Norte aqui, à minha esquerda, bem no comecinho aqui. Vamos fazer uma bagunça aqui. Oh! Gente, Sudeste, aqui ó, São Paulo, Rio de Janeiro. Quem é do Sudeste, Minas, por favor, aqui, nesse canto aqui. Isso. Juntem, gente. Centro-Oeste, gente, aqui, ó. Aqui no cantinho, aqui, ó. À minha direita, aqui, ó. Centro-Oeste, aqui do lado do Sul. Por favor, venham pra cá. Faz assim, Caio. Caio, levanta a mão assim, o Caio tá de verde. Sobe na cadeira ali. Isso, aqui ó, Centro-Oeste aqui, gente, ó. Por favor. Eu quero que você comece a orar em línguas nesse momento. Produza um rio. Produza um rio. Produza um rio. Chorobacama sudrioloso comanda rabagada lasturiaga. Nemanda lavassoria flácio comande rebia subiagai. Namara lavassorro cobolovo sorro bacadara lavaxereba soi. Ne comanda lamassuri biava lavassoria biacaba da lavaga. Comece a liberar, libere, 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 libere. Elias novamente. Elias novamente. Elias novamente. Elias novamente. Nós denunciamos os ardis de Jezabel. Nós denunciamos os ardis de Jezabel. Nós revelamos os seus intentos. Nós revelamos os seus segredos. Nós condenamos as suas estratégias. Nós confrontamos espíritos territoriais. Jezabel,